Você não foi educado para ser livre. Foi treinado para não questionar. A maioria das pessoas nunca será financeiramente livre. Não porque sejam preguiçosas, não porque sejam burras, mas porque o sistema foi desenhado assim. Ele te mantém ocupado, confuso e confortável o suficiente para não se revoltar. E quando a maioria percebe que o jogo é manipulado, já é tarde demais para vencer. Porque nunca ensinaram as regras desde o começo. Essa é a parte que ninguém te conta. Eles dizem para você fazer um orçamento, trabalhar duro, comprar uma casa, investir no mercado. Dizem que liberdade financeira é só uma questão de disciplina. Mas vamos ser honestos. Disciplina sozinha não te leva até lá. Se levasse todo enfermeiro, professor ou operário de fábrica que economizou a vida inteira, se aposentaria rico. Mas não se aposentam. E o motivo não tem nada a ver com esforço. Tem tudo a ver com o design do sistema. Liberdade financeira não é só sobre dinheiro. É sobre controle. Controle do tempo, das escolhas, da segurança. A capacidade de dizer não para um chefe, para uma conta, para uma crise. Esse tipo de liberdade não é entregue. Ela é construída. E para construí-la, você precisa entender o que realmente mantém as pessoas presas. Vamos começar pela história. Durante a maior parte da civilização humana, riqueza significava terra. Terra significava comida. Comida significava poder. Na Europa medieval, 90% da população trabalhava a terra para outra pessoa. Eram chamados de servos, mas na prática eram trabalhadores presos por dívidas, aluguel e pelo medo da fome. Soa familiar. Avance para a Revolução Industrial. De repente, as pessoas não estavam mais presas ao solo, estavam presas ao salário. A fábrica substituiu o campo, mas a dinâmica permaneceu a mesma. Trabalhe longas horas, ganhe só o suficiente para sobreviver. Permaneça dependente. No século XX, algo novo surgiu, a chamada classe média. Uma classe com salários suficientes para comprar casas, criar famílias, talvez se aposentar. Mas mesmo assim, a liberdade real era rara, porque todo o sistema, da escola ao emprego, da cultura ao consumo, foi construído para manter as pessoas ganhando e gastando. Chegamos ao século XXI. A produtividade explodiu. A tecnologia avançou como nunca, mas os salários reais estagnados. A classe média encolhendo. Enquanto isso, o custo de vida, moradia, saúde, educação, disparou. A dívida virou padrão. Dívida estudantil, cartão de crédito, financiamento de carro, hipoteca, contas médicas. Hoje, a família média americana carrega mais de 100 mil dólares em dívidas. E isso é só a média. Então se pergunte, quem se beneficia quando a maioria das pessoas está sempre pagando algo? Agora some a inflação, o ladrão silencioso. $1 hoje compra metade do que comprava há 20 anos. E as soluções para isso? Imprimir mais dinheiro, baixar juros, estimular a economia. Mas toda vez que isso acontece, os preços dos ativos sobem. Ações, imóveis, commodities. Os ricos, que já possuem ativos, ficam mais ricos. Os pobres, que não possuem nada, ficam ainda mais para trás. Isso não é um erro, é o motor do sistema. Um sistema financeiro movido à dívida, lubrificado pela inflação e sustentado pela confusão. E aqui vem o golpe final. Ele te treina a se culpar. Não economizou o suficiente. Culpa sua. Não consegue comprar uma casa. Não se esforçou o bastante. Vive de salário em salário. Faça um orçamento melhor. O sistema nunca assume a culpa. Ele só te vende outro aplicativo, outro curso, outro produto, enquanto te mantém preso na mesma jaula. É aqui que a verdade começa a doer, mas também onde ela começa a importar. A maioria das pessoas nunca será financeiramente livre porque liberdade financeira exige mais do que renda. Ela exige alavancagem, e a maioria nunca tem acesso a ela. Elas trabalham por dinheiro, trocam tempo por salário. Mas a verdadeira riqueza vem do inverso. Quando o dinheiro trabalha para você. Quando ativos geram renda. Quando seu tempo se torna opcional. Se isso está fazendo sentido para você, fica até o final. Essa transição do trabalho para a alavancagem é onde a liberdade vive. E é exatamente isso que a maioria nunca aprende a buscar. A maioria está presa em um ciclo que parece progresso, mas não é. Conseguir um emprego, fazer empréstimos, comprar a crédito, aumentar o padrão de vida, buscar promoções, pagar impostos, se aposentar, talvez. O problema não é só a dívida.
São as dependências que vêm com ela. Quando você depende de um salário para sobreviver, não pode correr riscos. Quando toda a sua vida é financiada, você não pode dizer não. E quando sua identidade está ligada ao que você consome, você passa a vida inteira trabalhando para sustentar uma imagem que foi manipulado a acreditar que precisava. Agora vamos falar da classe alta. Os que são realmente livres, eles jogam com outro manual. Eles não trocam tempo por dinheiro. Eles possuem. Eles delegam. Eles compõem. Eles entendem impostos, brechas legais, trusts, holdings. Pensam em décadas, não em períodos de pagamento. E o mais importante, mantém o sistema opaco o suficiente para que você nunca aprenda a pensar como eles. Eles não ensinam alavancagem financeira na escola. Não explicam como a inflação transfere riqueza para cima. Não te dizem que renda passiva não é um sonho. É a base de como os ricos continuam ricos. Em vez disso, você recebe uma dieta constante de cultura do hustle, branding de estilo de vida e a ilusão da meritocracia. Trabalhe mais, rale mais, acompanhe. É uma esteira disfarçada de jornada. E quando você entra em burnout, eles te vendem terapia, café ou um retiro de fim de semana. Mas nunca a verdade. A verdade é esta. Liberdade financeira é uma rebelião, uma rejeição da dependência, uma recusa em aceitar que você deve trocar sua energia vital pelo sonho de outra pessoa. Mas você não pode se rebelar contra o que não entende. Por isso, educação financeira não é opcional. Ela é a base da soberania. Começa fazendo perguntas desconfortáveis. Para onde seu dinheiro realmente vai todo mês? Que porcentagem da sua renda depende do seu trabalho? E como você pode mudar isso? Que habilidades você tem que podem se multiplicar? Que ativos você pode construir ou adquirir? Que gerem fluxo de caixa? E tão importante quanto, o que você pode remover? Quais gastos, quais crenças, quais vícios em conveniência? Ou aprovação estão te mantendo preso? Porque riqueza real não é só ter mais, é precisar de menos. Não de forma estética ou minimalista, mas de forma estratégica, onde cada real economizado é uma semente plantada, não um prazer negado. É aqui que o mindset entra. A pessoa comum reage ao dinheiro. A pessoa financeiramente livre projeta em torno dele. Ela constrói reservas, antecipam volatilidade, entendem a diferença entre preço e valor, entre urgência e importância. Elas não correm atrás do mercado. Elas se posicionam para sobreviver a ele. E isso não é teoria. A história prova. As famílias que mantiveram riqueza por gerações não fizeram isso apostando em dicas de ações. Fizeram isso possuindo terras, negócios, propriedade intelectual, ativos que produzem renda, independentemente do que acontece com a economia. Elas transmitiram conhecimento, estruturas legais, posicionamento estratégico. Não era só dinheiro, era um mindset transformado em sistema. Enquanto isso, o resto foi treinado para consumir, ganhar, gastar, repetir. Seja grato por ter um emprego. Tenha vergonha se não tiver. Faça empréstimos para estudar, para se locomover, para morar. Mas não pergunte quem lucra. Não pergunte como o dinheiro é criado. Não pergunte por que quanto mais você trabalha, menos parece importar. Mas agora você está perguntando. E essa é a primeira rachadura na ilusão. Então qual é o caminho prático? Ele não é glamuroso, não é viral e não vai te deixar rico da noite para o dia. Mas é real. Primeiro, reduza a fragilidade. Corte os passivos que te mantêm reativo. Talvez isso signifique reduzir padrão de vida, vender um carro, mudar para um lugar mais barato. Cada real de flexibilidade que você cria é um real de poder recuperado. Segundo, construa ativos. Não só investimentos, ativos. Habilidades que geram renda no mercado aberto. Negócios que crescem além do seu tempo. Investimentos que produzem renda enquanto você dorme. Até uma rede de contatos bem posicionada é um ativo. Pense no longo prazo. Faça o composto trabalhar incansavelmente. Terceiro, proteja sua mente. Não se afogue em notícias, anúncios, hype ou medo. Estude história. Entenda sistemas. Aprenda como incentivos moldam comportamentos. Quanto mais calmo e curioso você for, mais difícil será para o sistema te manipular. Quarto, compartilhe o conhecimento. Poder real não é acumulado, é multiplicado. Quando mais pessoas entendem como o jogo funciona, o jogo começa a mudar. Porque a verdade é esta. A maioria das pessoas nunca será financeiramente livre. Não porque não poderia ser,
mas porque nunca mostraram como. Elas receberam um roteiro, disseram que aquilo era a vida e foram punidas sempre que tentaram sair dele. Mas você não precisa seguir esse roteiro. Você pode escrever um novo. Começa com clareza, depois controle, depois liberdade. Não liberdade de fantasia, liberdade real, do tipo em que você escolhe como gasta seus dias, onde emergências não te destroem, onde o dinheiro vira uma ferramenta, não um tirano. Não é fácil, mas é possível. E começa agora. Se isso te deu uma nova perspectiva, inscreva-se no canal. A história tem as respostas. Eu vou te mostrar onde procurar.